Ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A disputa no Supremo Tribunal Federal entre o estado do Piauí e o Ceará, envolvendo vários municípios da Serra da Ibiapaba, é destaque na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo. A disputa judicial é antiga, tem mais de 10 anos. No momento, está em sua fase final, que é a perícia que o setor competente do Exército está fazendo para definir um novo mapa que delineie as terras dos dois estados. Esta ação originária no Supremo Tribunal Federal estava tramitando a revelia sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, até que, neste programa, nós denunciamos a omissão do estado do Ceará e a governadora Isolda Sela tomou as primeiras providências, embora tardiamente, mas importantes. Esta ação originária foi proposta pelo governo do estado do Piauí depois de várias tentativas de acordo com o governo do estado do Ceará para estabelecer uma nova divisão de área. O Piauí diz que suas terras foram invadidas por ao menos 13 municípios da região da Ibiapaba. E ele quer esses pedaços de terras. Ganhando a ação, vários cearenses terão que residir no estado do Piauí, sem mudar de casa. A casa dele é que vai deixar de ser do estado do Ceará para ser do estado do Piauí. A omissão do governo do Ceará vem de longas datas. A primeira tentativa de acordo do governo do Piauí com o do Ceará, o Ceará ainda era governado no início da década de 1980 pelo governador Gonzaga Mota. De lá vieram tantos outros governadores, Tasso, Ciro, Lúcio, Tasso novamente, Ciro Gomes, ou melhor, Cid Gomes, Camilo Santana e Isolda Sela. A Isolda foi a única que tomou algumas providências provocadas aqui pelo nosso programa. E, a partir daí, da nossa provocação, várias matérias nos meios de comunicação do Ceará e nacional têm sido veiculadas, como esta que está sendo veiculada hoje no jornal O Estado de São Paulo. Amanda. Olá, Edson, olá, internautas do blog Edson Silva. O Estadão destaca que disputa que envolve STF e Exército pode fazer com que 25 mil pessoas mudem de estado. Cearense desde que nasceu há 34 anos na cidade de Tianguá, a professora Renata da Silva Passos não quer nem pensar na possibilidade de mudar o seu estado de origem. Sou cearense da Gema, cresci, estudo e trabalho na mesma cidade onde nasci e espero que isso nunca mude, porque será difícil de aceitar, disse ela. Como Renata, 25 mil moradores de 13 municípios do Ceará podem, do dia para a noite, se tornarem cidadãos do Piauí. O governo piauiense questionou o Supremo Tribunal Federal as divisas entre os dois estados, alegando que o Ceará invadiu no passado as terras que seriam do Piauí. A ministra Carmen Lúcia solicitou ao Exército perícia na região para decidir a quem pertencem as terras, que têm reservas naturais e extensas áreas de plantio com grande potencial para o agronegócio. Ainda não há data para o julgamento, mas se a decisão for favorável, os moradores cearenses dessas áreas passam a ser piauienses. Eles não sairão do lugar onde estão.
O que pode mudar é a divisa dos estados. A ação, que foi movida em 2011 pelo Piauí, traz à tona um litígio pelo território que se arrasta desde 1720. As duas unidades da federação disputam cerca de 3.000 quilômetros quadrados nas terras da Ibiapaba, a divisa natural entre elas. Dos governadores, dos ex-governadores do Ceará, o mais omisso nessa questão foi o Camilo Santana. Camilo Santana foi governador do Ceará durante 8 anos. E, durante o mesmo período, 8 anos, era governador do estado do Piauí o hoje ministro Wellington Dias, companheiro, correligionário, petista de Camilo Santana. E os dois, principalmente Camilo, foram incapazes de fazer um acordo para acabar com essa questão que vem tirando o sono de muitos cearenses que moram em municípios da região da Ibiapaba. A defesa do governo do Ceará de que as terras são suas é fraca, muito fraca. Vai lá para o apelo de que as pessoas já moram lá há muito tempo. Não tem nada disso. As pessoas vão continuar morando no mesmo lugar. Só deixarão de ser cearenses, ou melhor, só deixarão de morar no estado do Ceará para morar no estado do Piauí, embora continuem sendo naturais do estado do Ceará. O Exército está na fase de conclusão da perícia. A perícia vai dirimir toda a dúvida, vai dizer qual é o traçado real da área que divide os dois estados, Ceará e Piauí. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o relatório do Plano Plurianual pode ser votado na Comissão Mista de Orçamento do Senado Federal na próxima semana. No projeto enviado pelo Executivo, as ações governamentais estão incluídas em 88 programas finalísticos com valores globais, objetivos e indicadores. O valor estimado para os programas nos próximos 4 anos é de cerca de 13 trilhões de reais. A oposição aqui em Fortaleza critica a ausência de fortalezenses entre os beneficiários do programa Vai e Vem. De acordo com essa matéria, o benefício será dado a todos os moradores da região metropolitana, com exceção daqueles que residem na capital cearense. A justificativa é de que a maioria dos deslocamentos se dão de municípios vizinhos para Fortaleza e não ao contrário. A oposição, porém, quer mudar esse entendimento em discussão nas comissões técnicas. Também temos que opositores na Assembleia cobram eficiência na gestão da saúde pública no Estado. Segundo a parlamentar doutora Silvana, um requerimento foi apresentado neste mês, sugerindo ao governo do Estado que realize auditorias em hospitais aqui do Ceará para definir a necessidade de permanência de pacientes nos equipamentos de saúde, conforme informou a casos de pacientes internados há mais de 4 meses sem qualquer justificativa. Também temos que Danilo Forte anuncia votação do relatório final da LDO. Segundo o deputado cearense, o relatório final deve ser apresentado na próxima terça, dia 21, para discussão de votação. E até lá será montado um grupo de trabalho para analisar as propostas dos parlamentares e decidir sobre a necessidade de outras emendas por parte do governo. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre contas públicas. Fala sobre Haddad, que ganhou a batalha do déficit zero, mas a guerra continua e é contra Lula e o PT. O ministro da Fazenda tem apoio no Congresso para garantir mecanismos de arrecadação, mas tem um lado do governo que quer gastar. Em destaque agora do Globo, temos em principal manchete sobre Estado eficiente. Gasto com programas como Bolsa Família chega a 11% do BIP e tem como aplicar os recursos. Também temos sobre rombo de estatais, empresas que precisam do Tesouro Nacional para fechar as suas contas.
E os destaques da Folha de São Paulo é que Arthur Lira, presidente da Câmara, obtém reintegração de posse em área de Pernambuco, que nunca declarou a Justiça Eleitoral. A fazenda do presidente da Câmara era ocupada por poceiros e também o deputado afirma declarar esse patrimônio. E temos sobre consciência negra sobre o feriado bancário. Veja em quais estados e capitais a data é comemorada na próxima segunda-feira, dia 20, uma data que pode entrar no calendário nacional. Ontem, nós fizemos aqui um comentário sobre a dificuldade do caminho dos trânsfugas do PDT. Hoje, o jornal O Globo, a edição impressa do jornal O Globo, tem uma longa matéria em que fala mais ou menos daquilo que eu falei ontem, por incrível que pareça. O título da matéria é: em meio à crise com o irmão no PDT, Cid Gomes planeja mudança para o PT, mas enfrenta resistência no partido de Lula. Aí, diz lá, por ocupar cargo majoritário, parlamentar pode deixar a atual legenda a qualquer momento sem perder o mandato. Nós dissemos isso aqui ontem, acrescentando que, além dos senadores, os prefeitos também podem trocar de partido a qualquer momento. Os governadores, idem, e o presidente da República. Eles são detentores de cargos majoritários e a lei permite que os detentores, os ocupantes de cargos majoritários, podem mudar de partido sem sofrerem as consequências da lei da fidelidade partidária, contrariamente ao que acontece com os vereadores e deputados estaduais e deputados federais. Muito bem, diz a matéria: em cabo de guerra com seu irmão, ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid Gomes já afirmou a aliados que não há clima para permanecer no PDT e que gostaria de se filiar ao PT, partido com o qual vive uma relação de desconfiança desde as eleições de 2018. Por ocupar um cargo majoritário, o parlamentar pode deixar a legenda a qualquer momento sem perder o mandato. A desavença, prossegue a matéria, a desavença com Ciro começou no ano passado, justamente porque Cid queria firmar aliança com o PT no Ceará. Apesar do gesto, petistas importantes têm deixado claro nos bastidores que não gostariam de ter o senador cearense como correligionário. Na esfera nacional, o senador somou rusgas com o Palácio do Planalto ao longo deste ano. Cid foi indicado pelo governo para compor a mesa da CPI do 8 de janeiro, na função de primeiro vice-presidente. O parlamentar, no entanto, não esteve em grande parte das sessões e sequer votou o relatório final formulado pela senadora Elisiane Gama, aliada de Lula. Em outras ocasiões importantes para Lula, ele também se absteve, como a votação da reforma tributária, que ocorreu na semana passada. Na ocasião, estava em Fortaleza, em encontro com sua ala do PDT, em que concedeu 18 cartas de anuência para deputados federais e estaduais deixarem o partido. Ele também faltou à sessão do Senado, em que a Casa aprovou a indicação de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal.
Os desencontros não começaram neste ano. Um dos episódios mais marcantes ocorreram entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, durante um evento do então candidato à presidência pelo PT, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ser interrompido por um militante enquanto discursava, Cid se irritou e disse: Lula está preso, babaca. Isso rendeu muita notícia, essa expressão do senador Cid Gomes. A matéria continua. O mais do que nós lemos, tudo isso nós já havíamos dito aqui no nosso programa. Há muito nós dizemos que Cid não tem mais espaço no PDT e que ele ainda não saiu do PDT porque quer guardar os cargos da liderança do partido no Senado para atender a alguns dos seus filiados. Mas agora ele sai a contragosto, porque o partido já anunciou que vai abrir um processo de expulsão dele da agremiação. Isso é um fato inédito na política do Ceará e muito difícil de ocorrer na política nacional, de um partido abrir um processo de expulsão contra um dos seus filiados, principalmente sendo ele um senador da República. Mas é isso aí. A sessão de ontem da Assembleia foi dominada pela oposição. 3 ou 4 deputados da base governista estavam no plenário. Um deles pediu verificação de presenças para provocar o encerramento da sessão. A deputada Lia Gomes, do PDT governista, era uma das presentes, mas quando houve o pedido de verificação de presenças, ela saiu de fininho do plenário para permitir o encerramento da sessão e cercear o espaço da oposição. Mesmo assim, vários deputados oposicionistas se manifestaram, criticando o comportamento do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, um dos ausentes, com relação ao descumprimento do regimento interno do Legislativo cearense. Um dos deputados da oposição que fizeram críticas ao presidente foi Alcides Fernandes. Vamos ouvi-lo. Na terça-feira, foi de manhã até pernoitar aqui. Sabe, coisas absurdas que foram aprovadas aqui. Foi liberado R$500 milhão para amanhã, para um retiro deles. O povo da oposição teve que ficar aqui até a noite. Uma deputada faz um pedido que é legítimo e, de repente, é negado. Eu gostaria, senhor presidente, até que essas galerias, porque foi fechada essas galerias aqui no tempo da pandemia. Está fechada as galerias desde o tempo da pandemia. Eu gostaria, senhor presidente, que essas galerias fossem abertas para o povo do estado de Ceará ver a palhaçada que eles estão fazendo com a gente da oposição. Nós não vamos arredar o pé de forma nenhuma. Nós seremos oposição a esse governo voador. Esse foi o deputado Alcides Fernandes. Governo voador foi a expressão utilizada pelo deputado Carmelo Neto no dia anterior, e nós destacamos aqui, quando ele disse que o governador é humano, é um governador voador, referindo-se aos gastos das viagens do governador no jatinho, que fica à disposição do Palácio da Abolição. O deputado Cláudio Pinho, falando sobre o projeto do governo É Humano, que institui o passe livre para os transeuntes da região metropolitana de Fortaleza, disse que o governador está discriminando os fortalezenses. Vamos ouvi-lo. Qual é a perseguição? O que foi que Fortalezense fez, ou Fortaleza, fez
contra o atual governo, pelo amor de Deus. Isso é inadmissível, você perseguir os fortalezenses, não ter o direito a ter esse benefício que será criado para atender o vai e vem, que foi uma promessa da campanha do governador Eumano. Eu fico feliz em ver que ele está procurando honrar o que prometeu. Porém, ele exclui do benefício o fortalezense. É dessa forma que ele procura administrar e perseguir o fortalezense. Será que isso é correto? Aí, o deputado Cláudio Pinho, que já fez mais de um pronunciamento sobre essa questão do projeto de vai e vem, destacando realmente a exclusão do fortalezense no benefício que o governo do Estado propõe conceder. Bom, ontem foi distribuído aqui um impresso de responsabilidade do IPECE, IPECE. É um órgão do governo do Estado do Ceará, portanto, com bastante credibilidade. Ele é o boletim que trata do comportamento das principais receitas do governo do Ceará no quarto bimestre. Já estamos no quinto bimestre, ou melhor, já passamos do quinto bimestre. Estamos aguardando a publicação do governo do Estado com relação à situação das receitas e despesas dos 10 primeiros meses do ano. Para efeito de informação desses dados da receita e despesa, o Estado a administração pública é dividida em 6 bimestres. O governo do Estado já publicou o relatório do quarto bimestre e agora, até o fim do mês, vai publicar o relatório do quinto bimestre, correspondente aos 10 primeiros meses. E esse enfoque econômico do IPECE diz que a arrecadação do ICMS do Ceará caiu 4,6% no quarto bimestre de 2023, contribuindo para a redução da receita corrente líquida do Estado do Ceará. É um dado ruim, mas não é surpreendente, porque aqui, desde o começo do ano, com base nessas informações oficiais, os números são oficiais, publicados pelo mesmo governo do Estado. Nós temos advertido para a situação de dificuldade que experimenta o erário estadual. É bom que os cearenses, não apenas os políticos que estão no governo ou de oposição ao governo, mas as lideranças desse Estado, empresariais, de ordem social diversa, atentem para essa questão e comecem a ajudar o governo. Ajudar não no sentido de ficar batendo palmas para tudo que o governo diz, mas ajudar no sentido de questionar o que o governo está fazendo. O deputado Sargento Reginaldo, ontem, na Assembleia Legislativa, depois de falar da questão da segurança pública no Estado, ele falou sobre as obras do metrô de Fortaleza, que estavam paralisadas, ainda estão, mas já há um anúncio de reinício dessas obras por conta de um acordo extrajudicial que o governo do Estado fez com o consórcio responsável pela construção da obra e ela pode ser realmente reiniciada nos próximos dias. O deputado questionou os valores desse acordo extrajudicial, lembrando que o ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes,
ex-secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes, ao sair da secretaria, denunciou a esperteza desse consórcio que havia paralisado a obra, cobrando mais, e havia judicializado o contrato. O governo do Estado agora, recentemente, nós anunciamos aqui, autorizou o secretário da Infraestrutura a fazer um acordo extrajudicial para o reinício das obras. O acordo foi feito e envolve alguns milhões de reais. Mas o deputado, além de falar nisso, centrou as suas críticas nos gastos com os tatuzões. Tatuzões são umas máquinas tornozeleiras, tuneladoras, que cavam o espaço para o metrô na área subterrânea. E essas obras estão paralisadas agora lá para a área do centro e uma parte aqui também na Aldeota. Esses tatuzões geralmente são alugados para as obras, grandes obras, mas o governo do Estado, no governo Cid Gomes, resolveu comprar esses tatuzões por uma soma significativa de recursos. E a manutenção desses bichos tem sido violenta. Vamos ouvir o que diz o deputado Sargento Reginaldo. Nós, cearenses, que já viramos piada nacional, porque eu não sei se vocês lembram, mas esses tatuzões, gente, foram adquiridos em 2011. E a matéria do jornal mostra que até agora eles escavaram pouco mais de 1 quilômetro. Vocês têm noção do que é isso? Saiu matéria no jornal o Globo no passado dizendo que isso era a coisa mais absurda e faraônica que um gestor podia fazer, que era um absurdo de gasto com dinheiro público, que normalmente esses equipamentos eram alugados, mas aqui eles foram comprados. Vamos aos números. Eles foram comprados. Doutora Silvana, nós estamos esperando a liberação de 10 milhões de reais para o tratamento de câncer, onde o CRIO, que semana passada o líder do governo disse que o Estado não tem nada a ver com o CRIO, tem, porque é um dos hospitais parceiros para o tratamento da população em situação de câncer. Nós pagamos, até esse momento, nesses benditos tatuzões, 172.713.000 reais. Quando eu vejo o ministro, aliás, o governador de São Paulo, o deputado Carmelo, foi lá, visitando as obras do metrô de São Paulo, mais uma linha, os tatuzões trabalhando, assim que possível. E vejo a coisa ridícula que nós estamos vivendo aqui, com esses tatuzões ficaram desmontados, lá próximo ao IML, por anos. Por anos. E agora, o que é que nós temos? Um novo contrato. Deputado Cláudio Pinho. E o novo contrato é de 75 milhões só para manutenção. Vão anotando aí. Certo? Porque nós já pagamos mais de 70 milhões neles, 75 milhões só para manutenção dos tatuzões. E 2,5 milhões só para garantir a segurança desses equipamentos. O que vai se pagar em 6 meses só para fazer a segurança desses equipamentos é o que o Estado pagaria em 1 ano para fazer a segurança pública de um município do tamanho de Grangeiro. Bom, esse pronunciamento do deputado Sargento Reginaldo realmente é um libero. Agora, tatu come muita terra mesmo. Esse aí está comendo terra e dinheiro. Desculpe a jocosidade aqui. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira com a proteção de Deus a partir das 11h45. Letícia.
Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até segunda.